Deixa eu ver aí quem vai me ajudar hoje aqui. Eu vou pôr aqui. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Evangelho relatado por Lucas. Podem ficar sentados, pode ficar assim. Senão todo mundo ficar de pé aí é complicado, né? Castigo, né? Então pode ser, que aí eu vou chamando assim para me ajudar aqui. Pode ser? Vai pegar uma cadeira aqui. Pode ser, vocês ficam sentados aqui perto. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, se eu descer e falar com você, assim, com cada um de vocês, e falar assim: olha, Deus vai fazer isso na sua vida esse ano, receba essa vitória, você vai crer, sim ou não? Vai tomar posse? Se eu profetizar coisas boas na sua vida, você vai tomar posse? Do mesmo modo, é essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? Do mesmo modo, é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Ele vai falar com todos, até com quem está nos assistindo, né? Deus é Deus de brincadeira? Sim ou não? Sim ou não? Deus não brinca, né? E, por exemplo, o pai, ele corrige o filho, por quê? Porque ele ama, né? E hoje Deus vai nos corrigir, amém? Por quê? Porque Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Quem ama, corrige, sim ou não? Então, Evangelho relatado por Lucas. O fundo está alto? Tá bom? Tá bom, Erisvaldo? Minha voz também está chegando aí firme e forte? Então presta bem atenção, pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, e toma posse. Olha, Deus falou na oração aqui, Deus está fechando a sepultura, mas através dessa palavra aqui, para alguns, presta bem atenção, hein? Lucas capítulo 13, versículo é o 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto, nela não achou. Amém? Vou reler novamente. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto, nela não achou. Amém? Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo santo, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Opera as Tuas maravilhas nas nossas vidas, quebrando o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresentamos, Pai, a vida dos nossos familiares, filhos, filhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebrando o coração deles também. Traga para a Tua presença, enquanto é tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos: eu e minha família serviremos ao Senhor. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, cura, liberta, restaura nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Você vê que Jesus Cristo, Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. E Ele está sondando sempre o nosso coração. Ele nos conhece. E Ele tem ciúmes da vinha dele. Ele tem ciúmes da vinha dele. Eu vou pedir para os irmãos irem no Evangelho
agora relatado por Marcos, que ele vai falar de uma árvore também que estava bonita por fora, mas por dentro não tinha nenhum fruto, Marcos capítulo 11. E olha que interessante, ele estava também dentro do templo. As parábolas, elas são parecidas, com a mensagem é diferente, mas eu vou encaixar as duas mensagens. Versículo 11, presta bem atenção. Então Jesus entrou em Jerusalém no templo. É igual aqui, ó, ele está aqui, eu sei que ele está aqui. E tendo visto tudo em redor, Jesus observando assim, ó, tudo em redor. Como já fosse tarde, saiu para Betânia com os seus discípulos. Versículo 12. E no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Versículo 14. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviu isto. Versículo 15. Então vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas. No versículo 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. No versículo 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feitos um comércio dentro do templo. Então, ó, entenda isso. Do mesmo modo que Jesus Cristo, ele estava observando ali no templo, vendo aquele comércio. Você vê que depois ele sai do templo, ele usa uma figueira para mostrar o que ele faz quando a casa dele fica bagunçada. Você vê que esta árvore, ela estava bonita por fora, ela deu um jeito, não era tempo ali de ela estar cheia de folhas, mas ela deu um jeito para ficar cheia de folhas. E ele vai até ela e vê se tem algum fruto. E ela não tem nenhum fruto. E ele fala assim, ó: nunca mais coma fruto de ti. E eu vou pegar outros textos também, meus irmãos, né, que fala que Jesus Cristo, ele está aqui, ó, só observando. E quando ele fala assim, ó: vou arrancar essa figueira, ou vou amaldiçoar, nunca mais coma fruto de ti. Ele não está falando assim da morte, assim que a pessoa vai morrer mesmo. Bom, vai morrer esse ano. Ele está falando da morte espiritual. Ele tira essa pessoa da igreja, do corpo dele. Isso ele fala tanto com os membros como para pastor também. Eu vou pedir para os irmãos irem em Apocalipse, capítulo 1. Vou chamar. Você me ajuda aqui, Tati? Deixa eu ver. O versículo,
Vamos ler o versículo 9 em diante, fazendo favor. Apocalipse capítulo 1, vocês acharam? Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro... Vocês estão conseguindo ouvir ela? Quer que aumente mais um pouquinho? Não, então espera aí. Vamos... Cadê? Qual que é o microfone dela? Cadê um? Dá um aí, assim, isso. Cadê? Vamos ver esse aqui. 1, 2, som. Tá bom. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como a de trombeta, dizendo: o que vês em livro e manda às 7 igrejas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeira, ela coloca primeira, segunda, terceira, quarta. Ela lê rápido. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem. E no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, e pelos séculos dos séculos eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Então, ele estava no meio ali, observando. Então, ele me observa, mas ele te observa também. Ele observa os levitas, ele observa os obreiros, e ele te observa também. E eu quero deixar bem claro aqui, que com Deus não se brinca. Igual a irmã, sem saber da minha pregação, Deus ele não quer pessoas mornas. Ou está com ele ou não. Ou é quente ou é frio. Assim, ou é quente ou é frio. Pessoas mornas, ele não quer. Pessoas mornas, estraga a obra. E ele está deixando bem claro, eu tiro. Ele tira. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos, capítulo 11. Olha o que ele fez com os judeus. Romanos, capítulo 11. Fica o óculos aqui, é pequeno a letrinha aqui. O versículo vamos ler o 13 em diante, fazendo favor. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com os que são da minha própria raça, que fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar algum deles.
Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são deles. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi exertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Vocês não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem, e não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para os que se continuaram sempre confiando na bondade dele. Se não, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão exertados na oliveira cultivada, pois Deus não pode exertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, que foi cortado e exertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus, será muito mais fácil exertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados. Você vê que ele está deixando bem claro que aqueles que não crê, que não der frutos, ele tira. Deus não se brinca. Ele tira, ele rejeita. Ele rejeitou Saul, ele rejeitou os nossos antepassados. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 2, quando ele manda as cartas para a igreja, para o anjo da igreja. Ele fala: eu rejeito até mesmo um anjo, se ele não fizer o que eu mando. Olha aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante. Posso explorar um pouquinho isso aí? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que se puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, ele deixa bem claro: eu conheço as tuas obras. Então Deus, ele conhece as minhas obras, conhece a sua obra, a sua e a sua, a de vocês também. E olha aqui o que ele vai falar aqui, no versículo 4, né? 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeiro, caso não te arrependas. Se não, o quê? Se não, o quê? Moverei do seu lugar. Você vê que ele tira o candeeiro, coloca outro. Você não quer não quer servir Deus corretamente, sabe? Um galho que não dá fruto para Deus, ele tira mesmo. Ele trabalha com pessoas que dão fruto. E eu falo assim, meus irmãos, ele tira do corpo dele. A pessoa fica desorientada, ela não
não entende ali a palavra de Deus, ela pode ficar rodando, pode até mesmo ficar dentro da igreja. É isso que ele está dizendo aqui, ó, no evangelho relatado por Lucas. Vamos voltar, Lucas capítulo 13. Essa figueira estava na vinha dele, sabe, mas morta. E ele foi procurar dar um fruto nela e não achou. Então, ó, o tema de hoje é arrependimento ou remorso. Eis a questão. Olha, bonito, né? Eu que separei essa foto aí. Arrependimento ou remorso? Eis a questão. O remorso, o remorso não produz frutos. O remorso é quando a pessoa vem para Cristo, quando está passando por um problema, e ela quer que esse problema seja resolvido. E quando recebe assim o seu milagre, tem pessoas que pelo remorso até saem da igreja. Ela sai, já recebi. Aí ela volta quando o chicote estrala. O chicote estrala, ela volta. Mas resolvido o problema, sai. Apertou, vem. Essa pessoa vive de remorso. Você conhece pessoas que vivem de remorso? Sabe, pessoas que, por exemplo, aprontou contigo, às vezes vai num relacionamento, te traiu, aí viu que a casa caiu, vai ter que sair de casa, a mulher não cede ali o pé, ou o marido não cede o pé, a pessoa vem toda com remorso. Por favor, flores, por favor, eu estou arrependido, entre aspas. Você dá uma chance, passou um tempo, a pessoa já não leva mais nem flores. Quando tinha aprontado a abrir a porta do carro, vamos passear, vamos para a praia. Quando conquistou, questão de meses, continua a mesma coisa. Volta a praticar as mesmas coisas. As mesmas coisas. É remorso. Remorso. E Deus não se comove com remorso. Tem pessoas que recebem ali o seu milagre, vive de milagres, vive e depois sai, ou não sabe esperar em Deus, aí sai, ela sai. Mas tem pessoas que dentro da igreja, é isso que ele está falando, vive de remorso. Assim, ouviu a palavra, né? Quer buscar, quer entrar na Nova Jerusalém, mas não busca a salvação. A palavra está sendo pregada, ensinada ali, e a pessoa continua, sabe, do mesmo jeito, a vida do mesmo jeito. Entrou na igreja na fornicação, tá? 1, 2, 3, 4 anos, não muda, sabe? Entrou na igreja falando palavrão, 1, 2, 3, 4, 5, não muda, sabe? Não tem mudança dentro da casa. A arrogância continua. E ele está falando, há 3 anos eu venho tentar pegar fruto em você. Eu venho. E você não me dá frutos. Sabe, pessoa que causa contenda. Sabe, passa em ministério contenda, fofoquinha. Deus está falando contigo nesta noite. Né? Eu te arranco. Põe no outro. Faço igual fiz com Saul. Faço do mesmo jeito que eu fiz com Saul. Então, arrependimento ou remorso? Ó, meus irmãos, 1 Samuel, assim, vai falar a história de Saul. Vou só resumir para os irmãos. Deus, Ele tem princípios, né? Ele escolhe ali um anjo para guiar o seu povo. Nessa época Ele escolheu Samuel. Ele tinha rejeitado Eli, né? Por conta dos seus filhos. Mas Saul não ouvia Samuel. Ele pensava, eu não preciso, eu posso falar com Deus pessoalmente, né? Você vê que no capítulo 13, né, um exército se levanta para destruir ali o exército que Saul comandava.
o exército dele está se desfazendo, ele para não deixar o exército desfazer ali, ele tinha pedido um conselho para Samuel. Samuel tinha falado para ele, ó, espera 7 dias, que aí nós vamos fazer um sacrifício. Eu vou fazer uma oferta ali para dentro, sacrifício. Deus vai nos responder. Passou 7 dias, mas ali ele estava vendo o exército saindo. Ele falou, meu, Samuel não aparece, eu vou fazer. Ele quebrou princípios. Por conta disso, depois Samuel vai falar para ele, o que você fez? O que você fez, Saul? Por conta disso, olha, Deus toma hoje o seu reinado. O seu reinado. Depois, em Samuel, vamos aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Isso que eu falo, uma pessoa que vive de remorso, ela não se arrepende. O versículo 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te-ei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta-te, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Parou. Essa era a ordem. A ordem que Deus deu para Saul. Sabe o que Saul fez? Olha aqui, no versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag. Pouparam quem? Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. No versículo, capítulo 16, agora. Sim, capítulo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. O que Deus tem falado para você tirar? Às vezes você está igual o Saul, você não tira. Sabe, você não tira. E se você não tira para Deus, você não está dando fruto. Ele fala assim, se tua mão te faz pecar, arranca-o. Se teus olhos te faz pecar, arranca-o. Se teus pés te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no reino de Deus, cego, manco, sem braço, do que para o inferno com as duas mãos, com os dois pés. Ele está falando para você arrancar, para você tirar. Eu vou até pedir para os irmãos irem em Mateus, capítulo 18, meus irmãos. Versículos 7 em diante. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos.
Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo, ele pregava assim. E a palavra de Deus, ela tem que transformar. Ela é feita para transformar. E ele estava percebendo que não estava tendo transformação. E ele vai falar assim: eu me humilho perante vocês, eu vou chorar. Eu vou chorar. Porque tem pessoas que continuam do mesmo jeito. É remorso perante Deus. E estão brincando com a sua própria salvação. E eu estou aqui, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Se Deus está falando assim, é porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você. E o melhor que Ele tem para mim, para você, está com Ele lá. E para isso é necessário a gente se acertar perante Deus, porque quando a gente se acerta perante Ele, automaticamente a gente dá frutos. A gente se torna espelho para outras pessoas. Vocês acharam aí 2 Coríntios capítulo 11? 2 Coríntios versículo 21, no capítulo 12. Receio, ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês, e que eu tenha de chorar por muitos de vocês, que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado, e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Então, igual eu falo assim, não é só da imoralidade, na fornicação, né? Às vezes está na idolatria ainda, sabe? Ainda está andando igual as pessoas do mundo. Às vezes, fofoca, causa contenda. Deus, Ele abomina isso. Né? Pessoas que gostam de reparar os outros e não reconhecem que o seu próprio erro. Você entendeu? Não houve mudança. Ele está falando isso, não houve mudança. É do mesmo jeito. E eu falo, Ele tira. Eu não estou brincando, Ele tira mesmo. A pessoa morre espiritualmente. Ela pode viver 100 anos, mas está morta aí espiritualmente aos olhos de Deus. E Deus trabalha no outro. Ele levanta outro, coloca aí. Se eu não fizer a obra do jeito que Deus, Ele levanta outro. Ai, vai te seguir aqueles que não são meus, mas aqueles que são meus, vai me seguir. Você entendeu? Por isso que eu estou falando, não brinca com as coisas de Deus. É melhor ficar em silêncio do que falar algo que vai prejudicar a obra de Deus. E meus irmãos, os irmãos entender que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava falando essa parábola, tinha acontecido ali naquele tempo vamos dizer assim, algo que estava chamando a atenção das pessoas, e as pessoas se perguntavam por que isso aconteceu. Aqui, quer ver em Lucas capítulo 13? Vamos voltar aqui. E Jesus Cristo vai usar esse acontecimento para falar do arrependimento. O arrependimento mesmo. Se arrepender de coração sem ser no remorso. No versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, eles estavam escandalizados. Esses
Galileu, eles estavam fazendo sacrifício no templo. De repente vem Pilatos e mata eles. O sangue deles se mistura ali com o sacrifício. Jesus Cristo, ele aproveita esse acontecimento para falar: olha, isso é um sinal que todos irão morrer. Mas e aí, que frutos você tem? Que frutos você está dando para Deus? É igual aqui, ó, do mesmo modo, eu posso pegar isso aqui. Lembra da pandemia? 2020, 2021, quantas pessoas morreram? Foi um sinal para você se arrepender. Às vezes as pessoas estavam vendo isso aqui, ó, com certeza aprontaram para receber uma morte dessa. E Jesus Cristo está falando assim: não, isso é um sinal. Isso é um sinal para se arrepender mesmo. Para se arrepender mesmo de coração. É igual Apocalipse, capítulo 9. Vou até pedir para os irmãos irem lá. Deus tinha matou, né? Assim, é futuro, né? Que vai acontecer. A terça parte dos homens, os homens que ficaram, eu acho que ficaram pensando, morreram assim por causa que aprontaram com Deus. E eles não vão se arrepender, eles vão continuar do mesmo jeito, não entendendo o Evangelho, não saindo da idolatria. Se lê para mim o versículo 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esses homens com certeza ficavam pensando: ó, Deus está conosco. Ele nos livrou. Quantas pessoas não pensam: Deus está conosco porque Ele me livrou da pandemia, não morri. Deus está falando assim: olha, eu não tenho prazer na morte do injusto, do ímpio, mas do justo eu tenho. E a pessoa não se arrepender. Eu falo assim: se arrepende, limpa seu coração. Limpa seu coração. Sabe, Tiago, ele fala assim, quer ver as palavras de Tiago, meus irmãos? Esse é o Evangelho, né? Você pode procurar. Tiago, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr aqui. Aqui tem cada Bíblia, aqui é uma marcação. Versículo o 7 em diante, guerreiro. Olha que forte. Olha o que Deus fala conosco. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Lê na Nova Tradução Linguagem de hoje. Versículo 8 só. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele nos colocará numa posição de honra. Você vê que Jesus Cristo, ele usa, aquele acontecimento que era algo recente, para falar para as pessoas, vai chegar uma hora que você também vai morrer. Por isso que devemos se arrepender. Você vê que o Antigo Testamento, ele está ali para nos alertar. E Jesus Cristo sempre usou o Antigo Testamento. Lembra da época de Noé. Eles comiam, bebiam, estavam em festas. Estavam em festas. E Deus lembra de Sodoma e Gomorra. Estavam em festas. E Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Você vê que Salomão, é bom citar isso, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 em diante, ele fala assim, que é melhor você ir numa casa de luto do que você ir numa casa de festa. Por quê? Porque traz essa reflexão para você, sabe, de você não viver um remorso, porque ele vai vir, e ele vai vir buscar os seus, que deram frutos, e por isso que eu falo, meus irmãos, olha, é buscar mesmo. As pessoas não estão buscando a salvação, e depois não fala que não foi avisado. As pessoas não estão buscando a salvação. Aposto que a maioria das pessoas, não estou falando dessa igreja, mas a maioria das pessoas que vão para a igreja é buscando bênção, e não estão atentas às palavras. Por isso que eu comecei, olha, se eu falar bênção, Deus vai fazer isso na sua vida, você toma posse. O pastor Fábio falou que tal mês ali está chegando, mas olha, o que Deus está falando, está chegando é a ira dele na vida daqueles que não entenderam o que é o Evangelho, que não, sabe, consertaram mesmo a sua vida, não deixaram ali a fornicação, a masturbação, sabe, a fofoca, sabe. É uma escolha. Você vai ter o que? Arrependimento ou remorso? Entenda isso, meus irmãos. Eu sei o que eu estou falando. O que é arrependimento? Arrependimento é algo que você chega para Deus e fala assim, olha, eu estou arrependido, eu não consigo sair disso, me faz sair dessa masturbação, me ajuda, eu preciso da ajuda. Pode falar assim. Deus, ele gosta dessas pessoas que se humilha perante ele e é realista, mas quer largar, sabe, a fornicação, sabe, eu quero largar das drogas, me ajuda, Deus. Ele gosta desses. Ele não gosta daqueles que têm remorso. Quando só quem bebeu sabe disso. Quando o álcool vai embora, sabe, vem a ressaca, sabe, vem a ressaca. Eu acabei com a minha vida, acabei com a vida da minha família. Esse é remorso. Depois que aquele efeito vai embora, o que acontece? A pessoa volta, sabe? É igual os provérbios. Primeiro Pedro vai citar em 1 Pedro, 2 Pedro, que a porca lavada voltou a rolar na lama. O cachorro, ele voltou a lamber ali o vômito, aquilo que estava fazendo mal para ele. Você entendeu? Aquilo que estava fazendo mal. Eu vou pedir para os irmãos voltarem em Lucas capítulo 13. Deus está dando uma oportunidade
Essa é a misericórdia de Deus. As pessoas não entendem o que é a misericórdia de Deus. Essa é a misericórdia dele. Ele ainda não voltou. Lê novamente o versículo 1 em diante, até a parábola, até o 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Você vê, ele está trazendo ali os acontecimentos que estavam acontecendo naquele momento para falar, para as pessoas se arrependerem. Eu falo assim, uma coisa que eu não posso mudar é o futuro, eu não posso mudar. Você vê que a intenção deles era até mesmo citar ali Pilatos, para Jesus Cristo entrar num debate político, mas Jesus Cristo, ele não entra nesse assunto, né? E eu também não posso entrar nesse assunto político, porque o que Deus decretou vai acontecer, pode passar céus e terras, mas a palavra dele não há de passar. A tendência é ir piorando. É ir piorando. Então eu não posso ir contra o que Deus decretou. Você entendeu? Eu só tenho que ficar atento nos acontecimentos e guardar o meu coração. Eu não vou mudar o futuro. Não tem como. Eu posso tomar uma decisão de mudar o meu destino, mas o futuro eu não tenho. Você entendeu? Aí ele fala dessa parábola. Olha aqui, que estava na vinha dele. Na vinha, ele está falando de pessoas que, sabe, que está na vinha dele. Versículo 6. Essa pregação não é apenas aqui na igreja, é geral. É nas igrejas dele. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Frutos. Frutos que ele está falando. Entenda isso que eu vou dizer agora. Deus, ele não trabalha com remorso. Você pode chorar. Pode chorar. Deus me ajuda. Se não tiver o arrependimento mesmo, sabe, sua vida não vai mudar. Você não vai vir para a igreja. Sabe por quê? Porque só vim para a igreja pessoas que estão arrependidas. Pessoas que não estão arrependidas, pode vir hoje, ou amanhã, ou passa até um período, depois volta para o mundo. Por quê? Porque não estão arrependidas, estão amando as coisas do mundo. Para vir para a igreja é só pessoas arrependidas mesmo, para entender o evangelho, para ficar atento, assim, buscando as coisas do alto. Eu vou colocar até mesmo um exemplo aqui, o povo de Deus, 1 Samuel capítulo 7 agora. Eles ficaram se lamentando ali 20 anos, vamos dizer assim, e Deus não fez nada.
falo, meus irmãos, ó, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E esse evangelho foi o qual que ele entregou. E eu não mudo. Às vezes as pessoas podem até falar assim, não, eu vou sair da igreja ali, porque o pastor Fábio só esses ensinamentos. Eu falo assim, pregar qualquer um prega, meu irmão, qualquer um prega. Falar de Jesus, qualquer um prega. Quero ver ensinar. E a obra não é minha. A igreja pode fechar, ela não é minha, é dele. Se as pessoas não quiserem ouvir, não é problema meu. Eu estou cumprindo com o meu chamado como ele me chamou, né? Você vê que eu saí de uma outra igreja que eu não, nem me portei, fiquei me portando lá com as... Não, vou pregar o evangelho. Quer me tirar? Me tira. A obra não é minha, é dele. Aqui é do mesmo jeito, né? Assim, porque ele está voltando e eu vou prestar conta. É por isso que eu não vivo parede. Ele pode me colocar em um outro lugar e eu só tenho que cumprir com o meu chamado aonde que ele me colocar, né? E ele tem usado os servos dele para estar falando. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eles ficavam chorando. Lamentação, 20 anos. Não comoveu Deus. Não comoveu Deus. Não comoveu Deus. Não comoveu Deus. Mas olha aqui, ó, versículo 3 agora. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel falando, ó, se é de todo o coração que vocês estão voltando para Deus, vocês tiram aí, sabe, as imagens, tiram o pecado. Senão vocês vão passar mais 20 anos, 40, não sei, vão morrer e Deus não vai mudar. Não vai mudar. E eu falo assim, ó, com Deus não se brinca. Você vê aquele rapaz do tanque de Betesda? Ele ficou 38 anos enfermo por conta de um pecado. Jesus Cristo curou ele, passou 38 anos. Já pensou? 38 anos por conta de um pecado. Depois Jesus Cristo curou ele, encontra ele no templo e fala assim, está curado, né, rapaz? Tô. Pela misericórdia de Deus, vai e não pecas mais. E hoje Deus está dando oportunidade aqui, ó, para alguém, uma chance. Eu já vi isso acontecer, meu irmão e minha irmã, na igreja, eu já vi. Deus, ele mandar abrir uma palavra dessa e dar oportunidade. E a pessoa não ouviu. Sabe, o inimigo foi e matou mesmo. A pessoa morreu no pecado. E Deus falando assim, ó, eu te dou uma nova chance. Uma nova chance para você. Mas a pessoa não levou a sério. E ela morreu no pecado. Morreu no pecado. Mas olha, o povo aqui não. O povo aqui, ele falou, não é remorso não, Samuel. Não é remorso não. Aqui você falou, tem que tirar o que mesmo? Ele falou? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Às vezes os deuses estranhos é os seus familiares, é a rodinha de amigo, sabe? É um boteco. É um boteco. Se teus olhos te faz pecar, arranca-o. Se teus pés te faz pecar, arranca-o. É a droga, arranca-o. Ele está falando, arranca. A sua
pastor, mas eu não consigo. Eu sei, eu também antes não conseguia. Eu não queria usar droga, mas quando eu ia ver, eu estava lá. Peça para Ele, me ajuda a largar isso, me ajuda pela tua misericórdia. Sabe, me usa, Pai, me usa, mas me ajuda. O Senhor sabe, conhece meu coração, eu não quero, mas parece que eu estou escravizado. A palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Peça ajuda, seja humilde, para Ele te livrar da roda dos escarnecedores. Olha o que o povo vai fazer, versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só o Senhor. Eles tiraram, Tati. Sim ou não? Sim. Não foi remorso, não? Não. Tiraram mesmo? Tiraram. Então vamos ver aqui, ó. Então, ó, tirando, o que você tem que fazer? O segredo está aqui no versículo 6. Congregaram-se em Mispa. Eles fizeram o quê? Congregaram-se. Congregar. Entenda isso. Ele é a videira. Você precisa estar nele para dar bons frutos. Se você não estiver nele, me desculpa, você não vai dar bons frutos. Você precisa estar nele. Olha lá, o que eles vão fazer? Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Então, pode finalizar. Porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios dela arrebatou Israel. Sabe o que Deus está falando? Se você der bons frutos, tudo que foi tomado ali de você, Ele vai restituir. Sabe, se você assim, se arrepender, assim, de coração mesmo, tudo que foi roubado, tudo que, sabe, foi tirado ali, Ele vai restituir. Mas para isso é necessário se arrepender sem remorso. Sem remorso. É se arrepender mesmo de coração. E de coração mesmo. Né? Senão, assim, a vida vai continuar do mesmo jeito, a família vai continuar do mesmo jeito. Assim, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Amém? Então, ó, Deus está dando uma nova chance. Sim. Pode ser para alguém aqui? Sim ou não? Pode ser para mim também? Sim ou não? Está falando para todo mundo. Pode ser para alguém que está nos assistindo. E ó, ora para Deus te dar discernimento de espírito, para você não ficar em rodinha de pessoas que não andam com Deus. Ora para você ter discernimento. Porque às vezes tem amizades que só está te levando pro erro. Ora pela misericórdia de Deus. É com todo mundo que você desabafa, não. É hora para Deus te dar o discernimento de espírito. Não é para qualquer um que você conta os seus problemas na sua casa, não. Toma cuidado. Pode haver na igreja pessoas que Deus rejeitou. Você entendeu?
anda perdida ou perdido. Você entendeu? Assim, peça para Deus. Amém, meus irmãos? Né? Mas olha, Deus está dando uma nova chance aqui. Vocês me perdoam pela palavra, mas eu tenho que pregar. Esse é o Evangelho, eu não consigo fugir dele. Para quem me conhece, eu não consigo. Ele me escolheu pela misericórdia dele, eu sou grato. É esse Evangelho que nos leva para a salvação. Ou você queria que chegasse o joio? Você queria ver o joio pregando para você? Deus vai fazer isso para você. Receba aí. Depois daquele dia você, Jesus, sou eu. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual evangelho você gosta? Do joio ou do trigo? Joio do trigo. Qual evangelho você quer ouvir, minha gente? Joio ou trigo? Joio ou trigo? Então ora para Deus me abençoar mais e mais, me mostrando o que está em oculto. Às vezes, pastor, eu estou tranquilo na presença do Senhor, glória a Deus. Mas muitas pessoas não. Às vezes a palavra, você está benção, tranquilo. Mas às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão precisando dessa palavra. Você entendeu? Então, guarde o seu coração. Continua firme e forte com o nosso Senhor Jesus. E a palavra fala perseverar. O que é perseverar? É se desviando do mal, do pecado. Perseverar. Às vezes tem pessoas que estão sendo como é? Assim, levando, não, assim, chega, passando por uma tribulação, sabe? Como é que fala assim? Passando, sabe? Aquela briga na carne, o inimigo está atacando a pessoa está, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deus me ajuda. Lá está o quê? Isso, está naquela batalha espiritual, o inimigo, e Deus está falando, persevera. Perseverar não é apenas vir para a igreja, é perseverar, não cair nas tentações do diabo. Você entendeu? É guardar a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Persevera, não cai, não desista, fica firme e forte, que você vai ver o diabo ser envergonhado naquele dia. Você vai ficar de pé e você vai falar assim: você tentou fazer eu cair, mas eu permaneci de pé. Então persevera. Confia na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida